queria entender mais sobre o que você falou sobre o lance de o artista ser um prestador de serviço no mercado de jogos. Natália, você quer desenvolver um pouquinho essa pergunta? Pra gente trocar essa ideia? Pode ser hoje. Eu fiquei pensando sobre um artista que tem a idealização de trabalhar para um estúdio específico e essa fantasia cair por terra depois de entender que ele está dando lucro para uma empresa. Na verdade, assim, eu acho que ninguém é inocente o suficiente para entrar numa grande empresa e achar que ele não tá ali porque ele tá gerando lucro para a empresa. Mas a lógica é simplesmente essa mesmo. Se a empresa olha para o seu trabalho e entende que ela consegue ter lucro utilizando as suas habilidades dentro de algum projeto, dependente de qual seja, ela vai te contratar. É isso. É simples assim a conta, né? Tem outros fatores envolvidos, é claro, né? Tipo tamanho, quanto que a empresa quer expandir e tal, mas em essência é isso. Se você não estiver mais dando lucro para a empresa, se o seu trabalho não for mais interessante, não tem por que essa empresa te manter simplesmente porque você, né? Como diria minha mãe, porque você tem olhos azuis. Saca? Não é assim que funciona. Então é mais ou menos isso. Na indústria de jogos, é meio. Esse termo, indústria de jogos, mercado de jogos, ele não é à toa. É porque realmente há uma certa organização, quase que industrial, dentro dessas empresas de jogo. Nesse sentido, você não vai fazer o jogo completo. Você não vai fazer todas as partes do jogo. Você vai fazer só uma partezinha do jogo. Então vamos dar um exemplo. Se você estiver dentro de uma grande equipe produzindo um jogo, você vai estar trabalhando para fazer props, assets para cenário. Então você vai fazer um mouse, você vai fazer uma garrafa de água e você vai ficar desenhando ou modelando em 3D esses elementos. E você só vai fazer isso. Você não vai implementar no jogo, você não vai sonorizar, você não vai colocar textura, você só vai fazer aquele modelo para colocar no jogo. E esse vai ser o seu trabalho durante tipo 2, 3 anos às vezes. Você não sabe produzir um jogo do começo ao fim. Você não precisa saber. A sua mão de obra vai ser utilizada para fazer partes específicas do processo. E isso é perigoso pra caramba ao mesmo tempo, porque se a gente chega num momento onde uma inteligência artificial executa essa tarefa mecânica no seu lugar e ela vai, teoricamente, né, no mundo ideal para eles, isso vai ser mais barato do que te contratar, ninguém vai pensar duas vezes ao invés, tipo, pra contratar essa IA no seu lugar, entendeu? Então, por isso que é importante, agora, na minha visão, entender, se você quiser trabalhar com jogos, entender esse mercado de uma forma um pouco mais ampla e não se limitar a apenas uma função muito específica e mecânica. Pra mim é isso. Então, quando a gente estiver pensando, pô, eu quero fazer jogos. Eu amo jogos, mas eu amo a produção de jogos, que é diferente, né? Eu gosto de jogar videogame é uma coisa, eu gosto de produzir jogos é outra. É interessante e importante você expandir um pouco mais seus horizontes para estar presente em várias etapas desse processo para você, falando de uma forma muito literal e muito real, para você se tornar indispensável em várias áreas. Porque se for uma só, é muito fácil de você não ter um trabalho um trabalho interessante a longo prazo, digamos assim, né? Então, isso não é muito diferente do que do Fordismo, tá ligado? Que pensa a indústria de uma forma que você segrega ali você divide, né, a produção, por exemplo, de um carro ali da Ford e uma pessoa só vai apertar parafuso e tal. Tem um vídeo muito legal do Hiro que ele postou recentemente que ele fala exatamente sobre esse assunto. Então eu recomendo que você conheça o canal do Hiro também. Mas aí, o ponto de virada, pra responder a sua pergunta, tentar responder a sua pergunta certinho, é de que muitas empresas, elas criam uma imagem, e isso faz parte dessa máquina, entendeu? Faz parte da máquina. Empresas muito grandes se aproveitam da própria imagem, da propaganda que ela fez durante muito tempo e tal, para atrair artistas e trabalhadores para aquela empresa, prometendo mundos e fundos e se aproveitando um pouco da imagem que ela projetou, sabe? Então, tipo, pô, eu quero trabalhar naquela empresa enorme, pá, porque eu adoro os jogos dela, porque ela tem uma imagem que se conecta comigo, porque eu amo essa empresa, que é estranho. Essas empresas podem se aproveitar dos seus trabalhadores para, por exemplo, jogar o salário lá embaixo, porque falar, pô, o privilégio é seu de eu te contratar, entendeu? É como se houvesse uma inversão de valores, como se a empresa não precisasse do trabalhador, mas o trabalhador precisa dessa empresa, porque é o sonho dele trabalhar com essa empresa. Então,
existe um certo aproveitamento dessas empresas de, às vezes, ter uma condição de trabalho mais precária, salários mais baixos do que as concorrentes, simplesmente por essa aura de ser uma empresa intocável e maravilhosa que todo mundo ama trabalhar. Tá? É claro que para a empresa ser grande e relevante no mercado, ela vai precisar contratar artistas bons, artistas importantes, que têm um trabalho excelente também, né? Não é só se aproveitando disso, mas acontece muito desse aproveitamento. E aí, o que acontece com alguns artistas, que eu posso te dar de exemplo, eu não vou falar exatamente o nome do artista, mas um artista me contou que era o sonho dele de trabalhar numa grande empresa dessa, né? E o artista, ele era muito bom, muito completo. E ele foi chamado para trabalhar nessa empresa, e ele foi, mudou de país e tal, mas ele percebeu, trabalhando nessa empresa, que ele ia ficar... que todo o talento que ele tinha ia ser completamente subaproveitado. Subaproveitado. E ele ia ficar pintando unha de orc meio que pro resto da vida dele. O que ele quis dizer com isso? É que ele faria um trabalho muito específico dentro daquela empresa e ele não seria aproveitado ou utilizado para coisas maiores, projetos maiores, especificamente por causa dessa industrialização da produção de um jogo, saca? Isso quebra um pouco esse sonho de que muitos artistas têm para trabalhar nessas empresas, porque quando você chega ali no dia a dia, você percebe que ou a empresa vai se aproveitar um pouco dessa fama para te pagar um pouquinho menos e se aproveitar um pouco mais de você, ou você vai perceber que não tem nada demais, não tem nada de especial naquele trabalho, porque é simplesmente um trabalho diário. Você tá ali colocando suas horas, vendendo as suas horas de vida para aquela empresa ganhar muitos e muitos e muitos milhares de dólares, tá ligado? E é meio que assim, tem empresa que, cara, às vezes com uma... Vamos dizer assim, o lançamento de uma skin para um jogo aí. Sei lá, tô chutando. A empresa ganha, assim, absurdo em cima daquele lançamento. E o artista que idealizou aquela skin, aquela roupinha, e o artista que modelou aquela roupinha, aquela skin, e o artista que fez uma arte para divulgar aquela skin, não ganha uma minúscula fração do dinheiro que foi arrecadado com aquele produto, entendeu? E aí eu tenho certeza, assim, que isso gera uma frustração absurda em vários artistas, entendeu? Mas é aquilo, se você não quiser fazer esse trabalho, tem outro que quer, beleza? Então, zarpa daqui. Então, tem essa questão, essa relação que é um pouco tóxica, mas que pode acontecer. Não é, obviamente, eu não quero dizer que todas as empresas fazem isso, existem empresas muito idôneas, muito legais, muito boas, que até tem empresas que dividem o lucro do jogo, da venda com os funcionários e tal, mas essa não é a realidade da maioria, com certeza absoluta. Então, mas o que eu queria só dizer para fechar esse assunto é que vocês, artistas que estão trabalhando na indústria, vocês são muito importantes, muito, muito, muito importantes. Mais do que vocês imaginam, provavelmente. Porque se vocês estão contratados, é porque vocês estão gerando lucro para as empresas. Então não adianta você se sentir mal porque você tá trampando com arte e ganhando bem. Não é para se sentir mal, tem gente que se sente mal, tá ligado? Eu tô trabalhando, mas nossa, síndrome do impostor, vão descobrir que eu tô trabalhando. Não, você é super importante para essa empresa. Você é super importante. Você tá gerando muito dinheiro para essa empresa. Porque se você não estivesse gerando dinheiro, você estaria no olho da rua. Sacou? De verdade. De verdade. Então, entenda que você é importante para essas empresas até o momento que eles conseguirem te substituir. Beleza? Vamos sempre colocar o pezinho na realidade. Até o momento que eles conseguirem se substituir. Então, a gente tem que se preparar para várias situações e, na minha visão, expandindo os nossos horizontes, aprendendo coisas novas, não ficar em uma paradinha só pro resto da vida, porque o que mais acontece também é artista que começa a trabalhar e nunca mais evolui, nunca mais pega para estudar, para se desenvolver fora da empresa. A empresa vira meio que o único lugar que a pessoa produz arte e fora esquece completamente. E o que acontece? Aquela pessoa fica estagnada. Ela pode até ir piorando, porque como ela tá dentro de uma indústria fazendo uma coisa específica, ela vai esquecendo as outras coisas. Eu tô falando de mim agora, tá? Ela vai esquecendo de fazer thumbnail, como é que faz thumbnail, ela vai esquecendo como é que... Tô falando de mim.
Tem que ficar ligado nisso, tem que ficar ligado, tá? Alerta, sempre, alerta. Tá respondida a pergunta? Não sei se eu desenrolei muito, mas essa é a minha visão um pouco mais aprofundada sobre esse assunto. Certo? Ajudou de alguma forma? Ou só estraguei tua cabeça? Não quer dizer que eu tô certo também, né? Posso estar. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!